os outros na próxima aula com outra palestrante. Oi? É credo ou é mandamento? É credo. É credo. O Eduardo que falou errado. Mas acho que eu olhei errado. O Eduardo falou mandamento? É, falou mandamento. Não, eu credo. É credo. Eu credo. É, do primeiro. Ah, tá, por isso que tu disse quinto. Mas eu não tinha prestado atenção no que tu tinha falado. Então tá, vamos começar. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite. A paz do Senhor e o amor de Maria. Vamos continuar sentado mesmo, fazer um momento de oração, de entrega. Né? Vamos respirar bem profundamente para nos esvaziar um pouco do que trazemos no dia a dia, para abrir espaço para ouvir o que Deus, né, tem para nós. Tá? Fazer uma oraçãozinha de entrega para o Senhor. Senhor, inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, hoje nós vamos refletir sobre o símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente de o credo. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar da sua morte, ele ainda fala. A palavra credo ou creio quer dizer que eu tenho por absolutamente verdadeiro tudo que está contido nesses 12 artigos, que eu acredito mais firmemente de que se visse com os meus próprios olhos, porque Deus, que não pode enganar-se e nem nos enganar, revelou essas verdades à Santa Igreja e que por meio dela revela também a nós. Os artigos do credo contêm tudo o que de mais importante devemos crer acerca de Deus, Jesus Cristo e da Igreja. Quando rezamos o credo, imprimimos cada vez mais em nosso coração as verdades da fé. Por isso é tão importante rezarmos o credo. Que nos diz assim no primeiro artigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Essa verdade está no catecismo. Mas como ter essa certeza? Ela está no catecismo. Ela está
como o credo não está toda a oração na palavra de Deus, né? Mas ele é formado por todas essas verdades. E como que a gente vai ter certeza, né, dessa afirmação que está no catecismo? Pela fé que nós temos. E porque Jesus, e mais ainda, porque Jesus nos afirma em João 14:1, Jesus nos afirma essa verdade. E também porque nós temos uma mente capacitada para pensar, analisar e construir argumentos. Então, diante dessa afirmação, basta que a gente olhe com um olhar mais aguçado para a natureza, como que lancemos um olhar mais sensível, vamos dizer assim, para a natureza. Nos ajuda muito a ter a certeza dessa verdade, com todas as coisas, tanto as boas quanto as menos boas, que Deus sabe tirar até das coisas menos boas algo às vezes muito melhor, de muito mais proveito. Então, eu vou dar um testemunho aqui dessa parte que fala do olhar mais sensível para a natureza. Um dia desses, uma coisa bem concreta, assim, bem comum do dia a dia, que todo mundo pode, né, vivenciar. A Nídia, que tem um monte de árvore lá na casa dela, que eu já vi, um monte de planta, muita coisa da natureza. Uma manhã dessas, agora há pouco tempo, não faz muito tempo, uns 2 meses, eu abri a porta e senti do fundo assim da minha casa, senti um perfume. Mas um perfume assim, uma coisa fantástica, que eu nunca tinha sentido aquele perfume, maravilhoso. Aí eu pensei, mas meu Deus, mas que perfume é esse? E junto com aquele perfume, um zumbido de abelha, sabe? Que dava para tu ver, para ouvir nitidamente que não era uma abelha, que eram várias abelhas. E eu saí para ver do que se tratava, né? Aí, quando eu saí assim no corredorzinho, um corredorzinho fininho que tem, pequeno, eu me deparei com a minha hora pronobis, que da noite para o dia ela tinha florido. Tu não tem lá? Não deu flor ainda. A minha hora pronobis, ela tinha da noite para o dia, ela tinha florido. Mas ela tinha florido de uma forma que eu fiquei parada assim na frente, sabe, admirando. E aquele monte de abelha. Mas era abelha que eu não sei de onde que veio. Claro, com perfume, aquele perfume, né? Aquele monte de abelha. E aquelas abelhas, a alegria delas ali naquela planta era uma coisa fantástica, era incrível de vocês verem. Elas entravam, iam lá no fundo assim e voltavam, parecia uma dança, assim, parecia que uma avisava para a outra daquilo ali. E elas iam ali, iam. E eu fiquei parada observando aquilo ali. Naquele momento ali, ó, eu tive... Se eu fosse uma pessoa que não acreditasse, né? Se eu fosse um ateu, eu acho que naquele momento ali eu ia me converter, porque a beleza daquele momento e a natureza, e com a abelha, né? A abelha que é a coisa mais linda, assim, fantástica, que se a gente vai ler um pouco sobre as abelhas, a gente se apaixona, né? Naquele momento, assim, eu disse, meu Deus, obrigado, Senhor. Como que uma pessoa não acredita? Muitas vezes tem gente que não acredita, né, na existência de Deus, né? Como que aquilo ali podia se criar ali, surgir no mundo, se não fosse, né, pelo divino? Aí eu segui observando.
Pode continuar. Aí eu segui observando. No outro dia, voltei para dentro, no outro dia eu segui observando. Fui de novo para ver, vamos ver o que aconteceu, né? Vamos seguir, vamos ver o que aconteceu. Aí quando eu cheguei lá, que eu me deparei com outra coisa fantástica. As florzinhas, elas tinham murchado, né? Elas tinham murchado, as abelhas certamente tinham tirado, né, tudo que precisava dali. Elas estavam murchas. E quem estava se alimentando das florzinhas eram as formigas. Sabe? Um monte de formiga naquelas florzinhas, e a faceirice daqueles bichinhos assim, sabe? Que tu via que elas estavam em festa, se alimentando das florzinhas, né? Então, quer dizer, aquilo ali é um aprendizado fantástico que tu vê a mão de Deus naquilo ali, numa coisa simples, numa planta que dá em tudo que é lugar, que tu não precisa cuidar, né? Porque ela se prolifera, tu não precisa nem cuidar. E sem contar que ela serve de alimento para nós também, né? Como eu faço uso da hora para nós, como salada, como chá, como alimento, como riquíssima, né? Em proteína, em tudo que... Então, assim, ó, né? Vem bem de encontro isso aqui, né? Como não ter uma visão da mão de Deus numa coisa tão simples, basta que tu lance este olhar, né? Mais atentamente, que às vezes é difícil, né? Pela correria, pela falta de tempo, ou pela falta de sensibilidade, cada um sabe de si, né? Mas, enfim, é uma forma também, né? Da gente ter essa certeza, né? Da mão de Deus em tudo. Acho que no Catecismo Amarelo, no início, que fala uma frase mais ou menos assim: o homem é capaz de Deus. Isso daí é em referência mais ou menos sobre as vias de São Tomás de Aquino, sobre a existência de Deus. Quer dizer que mesmo o homem na sua ignorância, através dos sentidos, é possível de alguma forma tu perceber que existe Deus. Sim, exatamente. E não só nos sentidos, mas na tua razão também. Quando tu passa a observar que o mundo, ele tem uma ordem e já está quase que tudo programado. Sim. Sem a gente ter manipulado nada. Claro, mais ou menos sobre isso. É isso aí, bem isso aí, né? E aí tu observa, né, dá aquele plim, né? Acende aquela luzinha. Mesmo que tu não tenha aquela coisa assim da fé, aquilo ali, né? Não tem como não ter, né? Não ter chamar atenção pro divino, como se diz, né? E a criatura, e depois vai nos falar que a criatura mais nobre que Deus criou sobre a face da terra é o homem, que é a criatura racional, composta de alma e corpo, e que a alma é a parte mais nobre, dotada da vontade de conhecer a Deus e de o possuir eternamente, né? Vem mais ou menos de encontro com isso que tu acabou de falar, né? Que mesmo que a pessoa não tenha essa racionalidade, esse entendimento, né? A alma tem, né? E a alma tem aquela sede, e a alma vai procurar, mesmo que às vezes tu nem queira, né? O teu intelecto nem queira. Às vezes é uma pessoa, né, que tá revoltada, que não quero saber, não acredita em Deus, né? Não tem muito isso que a gente ouve às vezes, né? Mas a tua alma procura, a tua alma tem aquela sede de Deus e ela vai buscar, né? Do segundo artigo do Credo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Todas as coisas que me foram dadas por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O segundo artigo do Credo ensina-nos que o Filho de Deus
é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor, assim como o Pai que se fez homem para nos salvar e que o Filho de Deus feito homem se chama Jesus Cristo. A segunda pessoa é chamada Filho porque é gerada pelo Pai por via da inteligência desde toda a eternidade e por isso é também chamada Verbo eterno do Pai. Sendo também nós filhos de Deus, porque Jesus Cristo é chamado Filho único? Jesus Cristo é chamado Filho único de Deus Pai, porque só Ele é seu Filho por natureza, e nós somos seus filhos por criação e por adoção. Já vou ler junto com o segundo. Eu vou partilhar também, junto com o segundo, o terceiro. Porque o terceiro artigo do credo é o que fala de Maria, né? Que fala da concepção. Então, eu não vi muito assim, particularmente, eu não sei se... Eu não tive como falar de Jesus, né, e não falar de Maria. Então, que diz assim, do terceiro artigo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho. Ele porás o nome de Jesus e ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Então, assim, o segundo e terceiro artigo podemos dizer assim, partilhar com vocês assim, que o anjo fez agora que o anjo fez essa saudação que eu acabei de ler e que todos nós sabemos. O menino que Maria conceberá, a promessa vai se tornar realidade e o reinado não terá fim, diz o anjo a Maria. Essa frase foi assumida no credo, quando o reinado de Jesus de Nazaré já abraçava todo o mundo da bacia do Mediterrâneo. Nós cristãos sabemos e professamos com gratidão. Sim, Deus realizou a sua promessa. O reino do Filho de Davi, Jesus, estende-se de um século a outro e está aqui e se estende até nós. E porque cremos nesta verdade é que estamos aqui. Né? Que coisa maravilhosa, uma coisa que aconteceu lá, que diz que se estendeu e chegou até nós, né? E aí chega atualizado hoje até nós esse reino. Ele está aqui no meio de nós, né? Ele está aqui no meio de nós. E nós podemos vivenciar isto. A concepção de Jesus nos é narrada de uma forma muito humilde e por isso mesmo de uma enorme grandeza. É a obediência de Maria que abre as portas para Deus, né? É a obediência, é o sim. E seu espírito cria nela o menino. Assim, Jesus é o novo Adão, um novo começo. Acontece assim uma nova criação, que
que todavia está ligada ao sim, à pessoa humana de Maria. Talvez você possa dizer que todos os sonhos e confusões da humanidade a propósito de um novo início se realizaram neste acontecimento. Né? Tudo aquilo que a gente ouve falar, né? Que está nas escrituras e que a gente ouve falar nas homilias, né? Toda aquelas confusões que acontecia, aquelas tristezas, aquela coisa toda que os cristãos viviam. A propósito de um novo início, se realizou neste acontecimento. Né? Tudo aquilo que eles sonhavam, eles puderam dizer que se realizou no acontecimento da concepção de Jesus, o novo Adão. Numa realidade como só Deus podia criar. Né? Foi de uma forma assim que só Deus mesmo, né? Como se diz, não podia. Como se diz, não, como é, né? Só Deus podia criar. Por conseguinte, o que dizemos no credo? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. É verdade? Tem gente que duvida, né? Tem gente que duvida dessa verdade. A resposta, sem qualquer sombra de dúvida, sem nenhuma sombra de dúvida, é sim. Na história de Jesus, os dois pontos nos quais o agir de Deus intervém diretamente no mundo material é o nascimento da Virgem e a ressurreição no sepulcro. É os dois únicos pontos que se diz que Deus age diretamente no mundo material. Por quê? Porque o nascimento da Virgem e a ressurreição no sepulcro, donde Jesus saiu as duas vezes e não sofreu corrupção, no nascimento e no sair do sepulcro. Né? Então, esses dois pontos, por vezes, é de difícil compreensão. Né? É de muito difícil a compreensão. Porque é concedido a Deus, geralmente nós pensamos assim, que é concedido a Deus o espiritual, né? O do pensamento, que Deus fica só na oração, no pensamento, como diz aqui, no espiritual, e na esfera espiritual, mas não sobre a matéria. Mas é precisamente disso que se trata, né? Essa difícil compreensão de que Deus só pode agir no espiritual e não na matéria, mas é precisamente disso que trata que Deus é Deus, né? E que, como Jesus disse, né? Diz para essa montanha ir para lá e ela vai, se tiver a tua fé. E que se Deus quiser agir no material, ele age, né? Que Deus é Deus. E por isso a concepção e do nascimento de Jesus são elementos fundamentais da nossa fé e um luminoso sinal da esperança, né? Porque a partir dali, naquele tempo, e mesmo agora, mais ainda agora, né? Com tudo isso que vivemos, se a gente olhar para o nascimento de Jesus, né? Como a gente sempre faz, é um sinal de esperança. Agora aqui nós temos o 4º artigo do credo. Do 4º artigo do credo, né, que foi tirado que nos fala assim: Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe:
És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Jesus respondeu: Sim, eu sou rei. E para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Tudo que é da verdade, ouve a minha voz, disse-lhe Pilatos. Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum, mas é costume que entre vós, pela Páscoa, vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Quarto e quinto artigo, que nos fala assim: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Jesus é levado a Pilatos e este o apresenta à multidão, à humanidade, a multidão, né, entre aspas, a humanidade. Eis um homem, provavelmente o juiz romano, comove-se com a figura deste misterioso acusado, flagelado e escarnecido. Espontaneamente, essa expressão adquire uma profundidade que ultrapassa aquele momento. Em Jesus, aparece o ser humano como tal, né? Porque ali, naquele momento, é a humanidade de Jesus, né? Então, ali fica claro, evidente a humanidade de Jesus. Nele se manifesta a miséria de todos os prejudicados e arruinados. Na sua miséria, se reflete a desumanidade do poder humano que deste modo esmaga o impotente. Nele se reflete aquilo que chamamos de pecado. Isso aqui é bem forte, né? Isso aqui é bem forte. Eu senti assim bem que, como diz que ele, né, levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Ali já estava refletido, né, mesmo antes da crucificação. Nele se reflete aquilo que chamamos de pecado. Aquilo que se torna o homem quando vira as costas para Deus, né? Ali vendo Jesus daquele jeito ali, se a gente olhar hoje, né? Às vezes a gente vê coisas assim. Eu não vejo muito na televisão porque eu não olho, mas por vezes tu passa, né? Por coisas, por situações que tu vê assim. Meu Deus, a que ponto chegou o ser humano, né? A que ponto chegou a decadência do ser humano? Por que chegou nisso? Aqui, ó. Aqui, bem isso aqui, porque deu as costas para Deus, né? Então chegou, muitas vezes, ali naquele farrapo de gente, naquela miséria, naquela... Né? Não, até nem estou falando na miséria material, né? Mas na miséria humana, do ser, do pensamento, né?
todas essas coisas. Muitas vezes, outro dia eu vi... Pode falar? Não, pode falar. Outro dia, eu até mesmo sem querer, assim, eu passei por um... Pega aqui, Lídia, a cadeirinha, ó. Ah, tá. Por um artigo, assim, em que eu via um pai que jogou o filho, né, um suposto pai, eu diria assim, né? Eu lembro que eu passei por aquilo assim, eu estava sentada, eu fiquei aos prantos, assim, parecia que era uma pessoa da minha família. Porque eu digo, meu Deus, eu não acredito que ponto chegou o ser humano, né? Então, é nisso aqui, ó, né? É aquela pessoa que virou as costas para Deus, que não tem, né? Aquela alma que busca, como foi falado antes, e chega nisso aí, né? Tu queria dizer, Eduardo? Tem um ponto ali que tu leu do Evangelho, né? Quando o Pilatos está interrogando Cristo, né? E aí ele pergunta o que é a verdade, né? E Jesus fica calado ali, porque Pilatos está diante da verdade. Sim. Jesus é a verdade, Sim. dessa forma plena. Como falou, ele refletia os pecados, no caso, os nossos. Né? Sim, os nossos, claro, os nossos. E o ser humano, ele se perde. Ele perde a sua alma, na verdade, por uma negação. Sim. Negar aquela verdade, se voltar para Cristo, tentar pelo menos seguir o mais próximo possível. Buscar, né? Abrir o coração. Não quero. Por motivo A ou B, segue pecando. E segue e diz o não. Se afastando daquela verdade. E por vezes assim, ó, tu vê situações assim que tu até quer ajudar e fazer, mas se a pessoa não tem, né? Não abre o coração, a negação, como tu falou, né? Tu fica meio impotente, né? Diante disso. Então, o homem, quando vira as costas para Deus, como nós dizia, e com autonomia toma em sua mão o governo do mundo. No outro aspecto, não se pode tirar de Jesus a sua dignidade íntima, que nele continua presente, né? O Deus escondido, né? Que coisa linda isso, porque tu vê ali aquela tristeza, aquela, né, farrapo de gente, como se pode se dizer, e quem já leu assim quem já leu aquele livro A Paixão de Cristo segundo o cirurgião, não tem assim que tu vê tamanho sofrimento, sabe? Tu vê a fundo aquilo ali, um ser humano que estudou por 20 anos aquilo ali, narrando que o sofrimento que aquele homem passou, homem porque era no humano, né, passou, vai muito além disso que nos é narrado, né? Então tu não tem assim, tu não consegue ter a dimensão que tu começa a entrar naquilo ali, te dói, né? Te dói o estômago, te dói a tua alma, eu acho, porque é incrível, né? Tu pensar em tamanho sofrimento e tu saber que ele está passando por aquilo ali, porque ele, né? Por causa de nós e porque ele quer passar, porque como ele mesmo, né, disse, se quisesse, não, né, teria feito. Então é uma coisa. Sim, por obediência, claro, ao Pai, né? Então vai muito além daquilo ali. E eu lembro assim que uma vez lá na Matriz eu fui chamada para fazer só um testemunhozinho rápido que vem de encontro a isso aqui. Eu fui chamada para fazer a leitura
ali no dia na sexta-feira santa da paixão. E eu sei assim que eu fiz um fiasco assim, porque eu comecei a chorar, sabe? E eu, sem me dar conta, assim, menina, eu comecei a falar, e aí quando começou, eu comecei a entrar e eu me dei conta assim rápido, né? Aí depois até eu comentei, pedi desculpa, né? E aí a Lisane disse, a gente viu que tu te emocionou, não sei, mas não, né? Não tem, praticamente, te dizer, complicado de tu não entrar. Então, que nele continua presente o Deus escondido. Na proposta expressa por aclamação quanto à massa, né, do que diz aqui, que Pilatos perguntou, né, quem é que queria, que eu li aqui, que queria que soltasse. Aí nessa proposta, você pode dizer que, quanto a expressa por aclamação quanto à massa, são os partidários de Barrabás que foram mobilizados, né, para ir lá gritar pela anistia, né, de Barrabás. Quer dizer, não eram pessoas cristãs, né? Claro que tinha também, né? Mas a maioria eram os partidários de Barrabás. Quer dizer que partidários, entre aspas, né? Os amigos, né? De Barrabás. Enquanto que os adeptos de Jesus permaneciam escondidos, pois eles não pertenciam à massa, né? Como, né, na nossa atualidade. Se tu vai olhar, né, eles não pertenciam, como acontece hoje. Até assim tem um momento assim que um menino, um catequizando, ficava lá em casa esperando a hora da catequese, o Felipe, e um dia, que vem bem de encontro isso aqui, um dia ele estava lá em casa e eu coloquei The Chosen para nós assistir, né? E aí o Felipe, eu já tinha olhado e ele bem interessado assistindo, e aí começa na abertura os peixinhos, né? Aquele monte de peixinho, aquele enxame, assim, e meia dúzia de gato pingado contra, né? Aí eu pensei, me veio aquilo assim, de fazer um exercício aqui com o Felipe, perguntei para ele, né? Felipe, o que tu tira disso aí? O que tu pensa disso aí? Qual é a tua... Aí ele olhou e disse assim, não sei, Nai. Eu disse, não, presta atenção, que tu vai, tu é um inteligente, tu lê a Bíblia, tu, né? Eu não vou te dizer. O que é dizer? Ele disse, não vou te dizer, tu vai refletir, tu vai, né? Tu vai ver que isso aí tem... Aí ele olhou de novo e olhou e disse assim, tá, que os cristãos estão indo contra a massa, né? Aquele monte de peixinho, meia dúzia de gato pingão. Eu digo, exatamente isso aí, né? Como hoje. Então aqui, ó, nada mais é do que isso aqui, que os no caso de Jesus, estavam lá escondidos, porque, no caso, os discípulos, os seguidores, né? Porque também não tinha quantidade suficiente também para ir lá gritar aí, né? E resolver a questão lá contra o Barrabás, né? Então tem tudo isso. Então agora nós vamos para o 5º artigo do Credo, que nos diz assim: do 5º artigo, isso aqui que eu estou lendo, eu não sei claro que vocês estão entendendo, mas o que quer dizer assim, que está mas que é uma abertura ali, que quer dizer que é tirado daqui, né, Eduardo? Os artigos, tá? Então, que diz assim, do 5º artigo do Credo: aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal, pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados,
o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora nos dias de Noé tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram através da água. Está prefigurada o batismo de agora, que nos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, pelo que consiste em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Então, aqui do 5º artigo do Credo, nós podemos partilhar o seguinte: o que nos ensina? Que a alma de Jesus, assim que foi separada do corpo, desceu ao limbo e ao 3º dia se uniu ao seu corpo para dele nunca mais se separar. E limbo era o lugar onde as almas dos justos ficavam recolhidas, esperando a redenção de Jesus, né? Enquanto estava, que Jesus não, eles ficava Para o céu até Jesus, né? Ninguém ia para o céu, ficava lá, né? Só na paciência, esperando, né? Na promessa, né? No limbo. Desde Adão estava esperando lá. Desde Adão, esperando para entrar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do 5º artigo. Acho que não. Então agora nós vamos para o... Quer colocar alguma coisa, Eduardo? Não? Tanite? Não? Quer acrescentar nada? Não? Ninguém quer acrescentar nada? Está muito boa a explicação. Eu só ia comentar. Isso. Falando do Leite Rose, né, também quando assisti a parte né, do Jesus, eu também não consegui olhar até o final, quando eles estavam batendo e É terrível. massacrando, e eu fechava os olhos, assim, porque doía, né? Dói. Dói ver aquela Dói. cena, assim, né? Mesmo que a gente saiba que é uma ficção, a gente... Sim, mas tu sabe o que aconteceu, né? Sim. Tu sabe que que aconteceu. É que a gente olha, Tu já assistiu, Nídia? a gente olha por um viés muito humano, né? De sentir compaixão humano para outro humano. Mas a gente tem que olhar aqui e pensar, eu reflito muito sobre isso. A gente tem que pensar que é a expressão máxima de amor dele por nós, né? Sim. É. A coisa mais linda que teve, a doação por inteiro, da humilhação da morte por cruz, que é Sim. a morte mais humilhante que teve É. na época, né? Eu até hoje não consegui assistir Paixão de Cristo por causa disso. Eu não assisto. Eu assisto qualquer filme de terror. Gente, eu não consigo. A Paixão de Cristo, eu não consigo sair do Getsemane. Ponto, sabe? Eu não consigo. E às vezes eu acho que eu já tentei umas 2 vezes, tipo, não, hoje eu vou conseguir. Hoje eu vou. Mas não adianta. Começa a me dar um mal-estar e começa a me dar, sabe? E começa a me dar uma coisa no estômago e eu digo, não, chega. Como é que Maria acompanhou sendo mãe? Por favor. Sim, só a graça, né? Pela graça né? E a mão de Deus sustentando, porque, né? Muito difícil. Olha, é muito difícil. Meu Deus do céu. E assim, ó,
E eu tenho para mim assim, que quando acontece na Sexta-feira Santa, que dizem, né, que ali que faz a leitura, e aí a gente participa dizendo, né, que é para... Então, que é para, né, que para crucificar Jesus, crucifica. Eu acho assim que eu peco ali, eu tenho certeza que eu peco, mas eu não consigo dizer, sabe? De repente eu peco por pensar, vamos dizer assim, que se eu tivesse lá eu não ia agir da mesma forma, né? Quem diz que eu não ia agir? Né? Quem é que me diz que eu não ia agir? Aí outro dia eu fiquei muito incomodada com aquilo e fiquei refletindo. Eu disse, não, mas naquele tempo né, as pessoas não tinham toda essa informação sobre Jesus, sobre, né? E sempre estava iniciando sobre o amor, né? Então, aí eu me conformo um pouco, mas não sei, não sei se eu estou certa ainda, eu vou ter que conversar com alguém que entenda para me esclarecer. Então, vamos ao sexto, né? E último, vamos ver se a gente não... Ah, não, vai dar bem, olha, parece que foi contado. Então tá, do sexto artigo do credo. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: por Deus vivo, conjuro-te que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: sim, além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. A estas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Qual o vosso parecer? Eles responderam: merece a morte. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas, dizendo: adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. O sexto artigo do credo ensina-nos que Jesus Cristo, 40 dias depois de sua ressurreição, na presença de seus discípulos, por si mesmo subiu ao céu, e que, sendo enquanto Deus, igual ao Pai eterno em glória, enquanto homem, foi elevado acima de todos os anjos e de todos os santos e constituído Senhor de todas as coisas. Então, a nossa reflexão sobre esse sexto artigo do credo nos ensina, nos diz assim: subiu ao céu, já repetindo isso aqui, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sim, Jesus subiu ao céu para tomar posse do seu reino, que havia merecido com a sua morte. Para preparar o nosso lugar, para ser o nosso mediador e o nosso advogado, junto ao Pai, né? Como ele mesmo diz, sentado à direita, né, de Deus Pai. E vem a calhar no tempo litúrgico. Foram 40 dias de deserto, entre aspas, ali na quaresma. Isso. Depois a Semana Santa e
depois da paixão de Cristo, ele ficou, se eu não estou enganado, aqui aparecendo para discípulos e pessoas durante 40 dias também. Foi. 40. O período pascal que terminou agora. É. E a gente entra num tempo comum. Mas a gente viveu nesse tempo pascal e toda essa história aí. Toda essa história. Toda essa história. Né? Uhum. Então, para preparar o nosso lugar e para ser o nosso mediador e advogado junto ao Pai. E olha só, Eduardo, como tu acabou de falar, para enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos, né? Uma bem atualizado, né? Bem atual. Né? Para a compreensão da ressurreição, é importante o discurso de São Pedro no Pentecostes. Quando pela primeira vez ele anuncia à multidão lá reunida a ressurreição de Jesus. Não com suas palavras, mas com a citação do Salmo 16, do 9 ao 11, que diz assim: a minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás a minha vida na mansão dos mortos, nem permitirás que teu santo sofra corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida. Uma vez que está junto do Pai, Jesus não está longe, mas perto de nós. Agora já não se encontra num lugar concreto do mundo, como antes da ascensão. O que o Eduardo falou, né? Antes, quando ele ficou aqui, apareceu Jesus lá, apareceu lá, né? Apareceu, não lembro agora quantas vezes ele apareceu. Não lembro também. O salmista fala no caso da mansão dos mortos. Desceu a mansão dos mortos, salvou a alma dos justos e levou para o reino dele. Sim. E uma vez que ele está junto do Pai, ele não está longe, mas perto de nós agora. Já não se encontra num lugar concreto do mundo, como antes da ascensão. No seu poder que supera todo e qualquer espaço, está presente junto de todos, podendo ser invocado por todos através da história inteira e em todos os lugares. Amém? Então a gente diz, né? Que ele é onisciente. Sim, isso aqui, claro. Porque agora ele está em todos os lugares. Agora ele está em todos os lugares, né? Então aqui com isso se encerra até o sexto, né? Que me foi dada a missão, tá? Então, diante disso, que nos resta dizer: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu encerrar aqui.